Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa jornada científica de 25 anos que pode estar prestes a mudar uma das condições mais devastadoras da medicina. A gente está falando da lesão da medula espinhal e de uma descoberta brasileira chamada polilaminina, uma história que, olha, desafia décadas de dogmas científicos. Para muita gente, só de ouvir essas palavras já vem a ideia de algo definitivo. O fim do movimento, da sensação. É uma interrupção total e abrupta da comunicação entre o cérebro e o resto do corpo. Uma sentença médica com um peso, assim, enorme. E, por muito tempo, o dogma científico era bem claro. O sistema nervoso central de um adulto simplesmente não se regenera. Uma vez que essa conexão é rompida, já era, está perdida para sempre. O ambiente que se forma ali depois da lesão era considerado hostil demais para qualquer tipo de reparo. Mas e se esse dogma estiver errado? E se a chave não for só tentar consertar os nervos, mas sim reconstruir todo o ambiente ao redor deles? É exatamente aqui que a nossa história começa. Para entender a solução, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema. Afinal, por que é tão difícil consertar a medula espinhal? A resposta está no que acontece logo nos primeiros momentos depois da lesão. É que o trauma dispara uma verdadeira cascata de inflamação, e o corpo, numa tentativa de conter o dano, acaba criando uma barreira super densa que a gente chama de cicatriz glial. O problema é que essa cicatriz vira uma muralha tanto física quanto química, que bloqueia qualquer tentativa dos axônios, que são tipo a fiação dos nervos, de se reconectarem. É um verdadeiro beco sem saída biológico. E é nesse cenário que entra a doutora Tatiana Sampaio e a equipe dela lá na UFRJ. Eles olharam para essa muralha e pensaram, tá, e se em vez de tentar derrubar a muralha, a gente pudesse dar aos nervos um novo caminho, um novo andaime para eles poderem crescer? O foco deles mudou para uma coisa chamada matriz extracelular, ou MEC. Pensa nela como se fosse o bairro onde as células vivem, sabe? Não é só um espaço vazio, é um sistema de comunicação completo que diz para as células como se comportar, para onde crescer, quando parar. E essa foi a grande sacada. Se a matriz extracelular natural, depois da lesão, se torna um lugar hostil, a solução talvez fosse introduzir uma nova matriz, uma que fosse amigável e que, na verdade, incentivasse a regeneração. A equipe então focou em uma proteína-chave da MEC, a laminina. Ela já era conhecida por ser ótima para o crescimento de nervos. Só que tinha um problema. Quando era injetada do jeito que estava, ela não funcionava muito bem. A solução que eles encontraram foi, assim, elegantemente simples. Eles descobriram que ao simplesmente mudar o pH, deixar o ambiente um pouquinho ácido, as moléculas de laminina, que antes estavam todas soltas e desorganizadas, de repente começavam a se organizar sozinhas. É isso mesmo, elas se encaixavam como peças de um quebra-cabeça, formando uma rede super estável e organizada. E a esse novo material, eles deram o nome de polilaminina. Agora, olha que interessante a diferença que essa simples organização faz. A laminina comum é como ter um monte de tijolos espalhados pelo chão. Já a polilaminina é como ter uma parede bem construída com esses tijolos. Ela passa de um substrato mais ou menos bom para um super substrato para o crescimento dos nervos. E o mais importante, ela deixa de ser neutra e passa a ser ativamente anti-inflamatória. Isso muda completamente o jogo. Com essa nova ferramenta em mãos, o próximo passo, claro, era testar. E aí começou uma jornada longa e super metódica de validação. Uma jornada que levaria essa descoberta do laboratório para o mundo real. Essa linha do tempo mostra muito bem o rigor do processo científico, né? Não foi algo que aconteceu da noite para o dia. Foram décadas de trabalho cuidadoso, começando com células numa placa de laboratório, depois passando para modelos em roedores, depois para cães com lesões reais e finalmente chegando aos primeiros e corajosos voluntários humanos. E os resultados nos animais foram impressionantes. Nesse gráfico, por exemplo, a gente vê a recuperação motora em ratos com o tipo mais grave de lesão, a transecção completa. O grupo de controle mal conseguia mover as articulações. Já o grupo tratado com a poliolaminina mais do que dobrou essa pontuação, conseguindo até movimentos coordenados. As análises mostraram que as fibras nervosas tinham de fato atravessado a lesão. E então veio o momento da verdade, o estudo piloto em humanos. E os resultados foram descritos como algo nunca antes visto. Dos 6 pacientes sobreviventes, todos eles recuperaram algum nível de controle motor voluntário abaixo do nível da lesão.
todos. E a recuperação começou em apenas um mês, o que foi validado não só pela observação clínica, mas por testes elétricos que provaram que a reconexão estava acontecendo. Com resultados tão promissores, é claro que a notícia se espalhou, e com ela veio uma onda de esperança, mas também desafios bem complexos. A transição de uma descoberta de laboratório para uma terapia que todo mundo pode acessar é um caminho cheio de obstáculos. Esse número aqui é crucial. No ensaio clínico oficial de fase 1 que está acontecendo agora, a polilaminina precisa ser aplicada em até 72 horas depois do trauma. É uma janela terapêutica incrivelmente curta, o que cria uma pressão imensa para pacientes, famílias e médicos. E essa pressão toda leva a um dilema ético profundo. Pensa só, de um lado tem a urgência de um paciente que teve a vida virada de cabeça para baixo em um instante. Do outro, tem o processo científico, que por natureza precisa ser lento, metódico, para garantir que uma terapia nova seja segura e eficaz para todo mundo no futuro. Não tem uma resposta fácil para isso. É importante também colocar a polilaminina em contexto. Ela não é a única abordagem sendo pesquisada. A estimulação elétrica, por exemplo, é fantástica para acordar circuitos neurais que sobreviveram, mas não reconstrói o tecido. Células-tronco, peptídeos, tudo isso é promissor. O que torna a polilaminina única é essa combinação de dar um andaime físico, os sinais biológicos certos e ainda ter um efeito anti-inflamatório, tudo num só produto. E essa citação resume perfeitamente a posição dos órgãos reguladores e da comunidade científica. A pressa, que muitas vezes vem do desespero, pode colocar em risco o futuro inteiro de uma terapia promissora se alguma coisa der errado. O caminho certo, ainda que seja mais lento, é o dos testes clínicos rigorosos. No fim das contas, o ponto crucial é este. A história da polilamina não é só sobre a medula espinhal. É sobre provar um princípio, que é possível intervir no ambiente das células para promover a regeneração de um jeito que a gente antes achava impossível. Isso deixa uma pergunta fascinante para o futuro da medicina regenerativa. Obrigado por acompanhar a gente nessa análise.